Pergunta 780. O progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual? Preste atenção. A resposta é óbvia, né? Progresso moral é a regra do bem proceder. A moral é uma regra. Quem criou esta regra que você segue? Alguém. Esta regra, ela é eterna e imutável? Não. Então é uma regra humana. É uma moral humana. Logo, quantas morais podemos ter? Infinitas. Por exemplo, tem uma regra criada por homens que diz que na sexta-feira santa não pode comer carne. Quem inventou isso? Alguém acordou num dia, sei lá, bateu com a cabeça e achou, olha, comer carne não é bom na sexta-feira. Tá bom. Essa regra é eterna e imutável? Não. Então, o progresso moral, isso é o desenvolvimento. Quando se fala moral aqui, nós estamos no meado do século XIX. Nesta época não se diferenciava o que nós diferenciamos no século XXI. Moral é uma coisa, ética é outra. Não existia essa diferenciação. Então a palavra moral aí, ela tem a dimensão moral, como nós conhecemos hoje, e tem a dimensão ética, como conhecemos hoje. Então, isso, se a dimensão moral e ética, ela é uma regra, o que ela depende? Ela depende de quê? Vamos à resposta. O progresso moral depende do progresso intelectual? Ou se desenvolve sempre junto? Não, porque o progresso moral decorre do progresso intelectual. Isto é, conforme eu vou me desenvolvendo intelectualmente, eu vou criando novas regras para a minha sociedade. E essas regras, elas vão ficando cada vez mais elaboradas, mais justas. Por quê? Porque nós estamos progredindo. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás, uma pessoa poderia decidir, acordei de mau humor, manda matar fulano, né? Assim, os reis, os imperadores, as pessoas tinham medo de contrariar porque poderiam morrer. Por quê? Porque elas tinham uma regra moral do que o rei, ele foi, se ele encarnou naquele corpo é porque Deus permitiu, se Deus permitiu é porque Deus quer e ele tem essa autoridade. Hoje não. Ninguém, claro, de modo geral, né? Em alguns lugares ainda temos. Isso é importante também para a gente entender por que somos de provas e expiações ainda. Mas, na maioria dos países, ninguém tem mais o poder de mandar matar o outro. Nem presidente, nem rei, nem nada. Certo? Podemos mais, a gente que mata, já estudamos isso. Mas aí é uma regra, é uma lei que tem a ver com a moralidade daquele povo. Conforme eles forem progredindo intelectualmente, eles vão entendendo. E aí essa regra muda. E então o progresso moral decorre do progresso intelectual. Porque a moral é uma regra. E essa regra, ela necessita do entendimento. Vai chegar um ponto em que estaremos equiparados intelectualmente com o conhecimento pleno da regra eterna e imutável. São as leis morais. E aí é uma outra questão. Então, gente, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Simples assim. Pergunta 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Kardec não está satisfeito com essa resposta. Vamos lá. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, lei de liberdade, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Olha,
Então é isso. Se eu compreendo melhor as coisas, eu posso julgar melhor as coisas. Se eu posso julgar melhor as coisas, eu posso estabelecer quem é o bom e quem é o mal. Não é isso? Então a gente vê aí, por exemplo, as pessoas só se informam por um grupo que tem interesses materiais. E esse grupo, ele quer que as pessoas acreditem. Esse país é do mal, esse país é do bem. Se é do mal ou do bem é outra história. Porque em geopolítica não existe mocinho e bandido. Só existe interesse. Se você chegou em algum momento a acreditar que existe país do bem e país do mal, é porque você já foi muito enganado. Então você está num processo ainda de adestramento e não consegue sair desse genjutsu. O genjutsu do soft power. São os conjuntos culturais de informações que faz você pensar. Você tem que pensar assim. Uma pessoa só é feliz se ela usar Nike 20 molas. E ela tá triste. Mas por quê? Porque ela tá descalça? Não. Ela tem um tênis novinho, confortável, acolchoado, mas só tem 2 molas. E uma pessoa que tem um tênis de 2 molas não pode ser feliz. Por quê? Porque o jornal, a televisão, o filme, a novela, o jornal disse que a felicidade vem por 20 molas. Então você está sendo iludido. Essa é uma questão importante. Então, o que é o desenvolvimento intelectual? É a capacidade de julgar. Mas Jorge, está na Bíblia, não julgueis. Você está preso a palavras. A palavra julgar, como ela foi traduzida, ela vai dar a ideia de que não se pode usar o julgamento. Se não pode usar o julgamento, corta a cabeça, porque somos seres racionais. Olha lá, fazer compreensível o bem e o mal vem de onde? Do desenvolvimento da liberdade, que é consequência do desenvolvimento intelectual. O problema não é o condenar, o julgar, é o condenar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Pergunta 780b. Kardec vai cavucar mais ainda. Então vamos lá. Como é neste caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também? É assim? A sociedade que se reúne para comer comida com folhas de ouro, fazendo bacanais, se alimentando da comida, acendendo charuto com nota de $100, enquanto graças ao fruto de pessoas que estão morrendo de fome, etc, etc. Como é que pode isso? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atinge, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para praticar o mal. O moral e a inteligência são 2 forças. O moral e a inteligência são 2 forças. Presta atenção, isso é importante. Isso é importante. Eu vou até aqui colocar em negrito, para que a gente reflita. O moral e a inteligência são 2 forças. Ah, não são 2 asinhas de anjo, não. Asinha de anjo é lá na igreja. Aqui é espiritismo. A moral e a inteligência são 2 forças, 2 potências da alma. Não tem asinha nenhuma. Que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá.